Se a eleição fosse hoje, Haddad venceria Bolsonaro por 42% a 36%, indica a Datafolha. Essa foi a manchete de uma reportagem de ontem da Folha de São Paulo, que tem analisado agora uma pesquisa recente de popularidade do governo do Bolsonaro e mostrando, aquilo que a gente tem percebido também em diferentes pesquisas, a queda vertiginosa de popularidade do Bolsonaro, que já é, desde que assumiu, na verdade, que já é o presidente mais impopular em primeiro mandato da história recente do Brasil. Ou seja, o Bolsonaro só é popular atualmente entre o gado bolsonarista mesmo, aqueles que apoiam o Bolsonaro apesar de tudo. A gente tem visto essa queda de popularidade do Bolsonaro em diferentes segmentos, entre mulheres, no Nordeste principalmente, mas também entre bolsonaristas e entre eleitores que votaram branco ou nulo, que agora já mudaram de ideia e que se fosse nesse momento teriam votado no Haddad. Eu quero analisar aqui algumas coisas, uma delas para começar é se o Haddad, se ele houvesse ganhado de fato, durante a eleição, porque agora passou, na verdade, o Bolsonaro ganhou e realmente não faz diferença nenhuma se nesse momento o Haddad ganharia ou não, porque o Bolsonaro ganhou. Mas se o Haddad tivesse ganhado, se hoje o Brasil estaria melhor ou pior, se seria um governo melhor ou pior do que o do Bolsonaro. Eu acho difícil pensar entre os principais candidatos que tinham na eleição ali, que estavam na eleição ali, para mim é difícil pensar que algum deles fosse pior do que o Bolsonaro. O brasileiro foi, assim, uma parte dos eleitores, pelo menos, eles foram certeiros, pegaram assim, olha, vou mirar no pior, e votaram no Bolsonaro. Eles escolheram o que tinha de pior. De longe, o Bolsonaro era de pior retórica, pior programa de governo, pior participação na campanha eleitoral, não participou dos debates, então sim, eles escolheram o pior. Os brasileiros escolheram o que tinha de pior, que foi o Bolsonaro. Então é difícil realmente imaginar que qualquer outro candidato ali, incluindo o Haddad, fosse pior do que o Bolsonaro. Pelo contrário, o Haddad, quando a gente observa a trajetória dele, foi prefeito de São Paulo, então tinha uma experiência executiva, é doutor em filosofia, é um professor, então não me parece concebível que em nenhuma circunstância seria pior do que o Bolsonaro. Embora os bolsonaristas tivessem feito uma campanha de pavor, de terror, de medo, Por exemplo, Nando Moura fez um vídeo aqui dizendo que em pouquíssimas semanas, se o Haddad ganhasse como presidente, que o Brasil viraria uma Venezuela. Em pouquíssimas semanas. E é um comentário tão insano, tão fora da realidade, que só pode ter vindo mesmo de um professor de guitarra doutrinado pelo Olavo de Carvalho. Então, assim, não dava para esperar muita coisa vindo do Nando Moura, que as análises dele são pobres, completamente delirantes. Então é óbvio que isso não ocorreria, que não pioraria desse modo, o que tem visto ao contrário, Você tem visto o Bolsonaro agindo de modo a isolar o Brasil e tornar o Brasil num país muito mais pobre, um pária entre outros países, rompendo laços diplomáticos, insultando presidentes, ou seja, o que o Bolsonaro faz em uma semana, em falas e atos, muito mais insano do que certos políticos fazem na vida inteira deles enquanto políticos. Ele conseguiu realmente superar recordes de bizarrices sem precedente. Então é muito difícil pensar que qualquer candidato na campanha eleitoral de 2018 fosse pior do que o Bolsonaro. Porém, tem um aspecto que é importante a gente mencionar aqui. E me perguntaram isso durante a fala que eu fiz na Casa Ninja em Lisboa, sobre como poderia ser o cenário brasileiro caso o Haddad vencesse. O que eu penso é o seguinte, embora por um lado você tivesse certamente mais sensatez, mais postura presidencial, um comportamento de chefe de Estado, mesmo de líder, por outro lado, não dá para imaginar que a oposição política, porque você teve lá uma grande leva de opositores políticos no parlamento. Então você tem ali uma bancada direitista muito grande agora, de extrema direita também, entre os PSListas. Então é difícil pensar que o Haddad conseguiria governar de maneira suave, tranquila, sem uma grande oposição no parlamento. Possivelmente teria um parlamento obstrucionista, que faria de tudo para tentar atrapalhar o governo do Haddad e acentuar a crise no Brasil. Então eu vejo que, mesmo se ele houvesse ganhado, a situação seria complicada. O Bolsonaro não aceitaria a decisão das urnas, ele tinha dito isso anteriormente, que ele não aceitaria se ele perdesse. Então você teria realmente um momento de ruptura mesmo, que acentuaria a polarização ainda mais, muito mais do que já estava anteriormente, acentuaria a polarização, não sanearia a toxicidade do debate político brasileiro, e você teria realmente um parlamento que faria de tudo para atrapalhar o Haddad. Não me parece que seria um governo tranquilo. Talvez fosse equivalente a um segundo mandato da Dilma, por exemplo, no qual você tinha uma grande resistência do parlamento à Dilma. Mas em termos de postura, em termos de discurso, em termos de tratamento com outros países, você teria um governo mais ou menos normal, como qualquer outro governo no Brasil anteriormente, com presidentes que se comportavam como presidentes, Coisa que o Bolsonaro não consegue fazer. O que essa reportagem fala também, e esse é um ponto que a gente deve também mencionar,
é que o Haddad se apresenta como candidato do PT na próxima eleição. Então tudo leva nesse sentido, né, de que o Haddad vai insistir, embora ele tenha entrado oficialmente como candidato à presidência no final da campanha eleitoral de 2018, né, porque ele estava como vice do Lula, o Lula era o candidato, e o Lula tinha uma grande popularidade, tinha a maior parte dos votos, então se fosse o Lula de fato, possivelmente teria ganhado, mas quando o Lula foi preso, retirado da corrida eleitoral, o Haddad entra e precisa conquistar votos de pessoas que não sabem quem ele é, porque ele era conhecido em São Paulo, fora do Brasil, ninguém sabia quem era o Haddad, em muitos estados e muitas cidades. Então ele chega no final da corrida eleitoral, ele tem um crescimento, mas que não é suficiente para poder acompanhar o passo do Bolsonaro. Então, na próxima eleição, você já vai ter uma figura que é mais ou menos conhecida, que já faz parte do debate político, então pode ser que ele venha mais forte. Mas, a meu ver, gente, a esquerda precisa começar a repensar estratégias, precisa começar a realmente pensar num nome no qual boa parte dos partidos de esquerda possam se alinhar, possam fazer uma coalizão e investir num único nome para que ele possa combater com eficácia a direita ou a extrema-direita no futuro. Porque eu não acho, eu vou ser bem sincero com vocês, apesar da perda de popularidade do Bolsonaro, eu não acho que os votos do Bolsonaro estão sumindo agora, vão migrar para a esquerda. Não vai acontecer isso. Eles vão migrar para candidatos mais alinhados ideologicamente ao Bolsonaro e que pareçam na cabeça do eleitor um pouco mais plausíveis enquanto candidatos. Então provavelmente vai migrar para um Luciano Huck, que talvez seja candidato, vão migrar para o Dória, que é um forte candidato no futuro, vão migrar para o Amoedo, por exemplo. Não me parece que esses votos do Bolsonaro vão migrar para o outro lado. Vão migrar para o Boulos, por exemplo, ou para o Flávio Dino, ou para a Manuela Dávila. Isso não vai acontecer porque a esquerda está muito intoxicada, muito contaminada com essa polarização que foi se dando e com esse estigma que foi colocado nas esquerdas a partir do antipetismo. Enquanto a esquerda não começar a se reorganizar em torno de algum nome que seja realmente forte o suficiente para combater, né, para enfrentar a direita ou a extrema-direita, possivelmente, após Bolsonaro, se ele não se reeleger, porque ainda tem essa possibilidade, né, de Bolsonaro, sei lá, ter algum tipo de melhora na economia, começar... Sei lá, gente, a gente não pode esperar muita coisa dele, mas ele pode ser que modere o tom também em algum momento e pensando na reeleição comece a tentar melhorar um pouco as coisas ali, no modo como ele lida com as questões. Não sei, não sabemos, né? Mas ele pode sim se reeleger também e isso seria o pior dos cenários, né? Você ter o Bolsonaro de novo, mais 4 anos, 8 anos de Bolsonaro, sinceramente isso aí é um mergulho no inferno. Se ele não se reeleger, eu imagino pelo cenário que se delineia que os votos dele vão migrar para outros candidatos próximos dele, né? Não sei se o Witzel vai pensar em ser candidato à presidência também, mas, sei lá, algum candidato que tenha mais ou menos retórica do Bolsonaro, que caiu bem na população. O Bolsonaro ele conseguiu abrir a caixa de Pandora, ele abriu as comportas do medo, da intolerância, do ódio, da agressividade, ele abriu os piores sentimentos dos brasileiros, então as pessoas agora estão inflamadas com esse discurso e possivelmente vão querer um candidato que tenha essa proposta de lei e ordem. Coisa que o Bolsonaro não consegue fazer. Ele se apresenta como candidato de lei e ordem e na prática o que você vai ver agora é dar indulto para policiais criminosos presos. Ou proteger o filho dele envolvido em escândalo de corrupção, sabe? Então assim, na retórica é um candidato que diz que vai proteger o brasileiro e na prática ele protege a própria família e os amiguinhos dele milicianos. Qualquer outro candidato que venha na esteira disso e talvez dê a impressão brasileiro que vai realmente ser lei e ordem, pode ser também que parasite esses votos do Bolsonaro a partir dessa retórica do medo e do ódio. E outra estratégia que a esquerda tem que começar a pensar também é de comunicação, né? De como chegar na população, de como chegar emocionalmente na população, porque talvez seja o maior erro de todos, né? Isso é um artigo, eu vou falar sobre isso no artigo amanhã na Carta Capital, talvez seja o maior erro de todos da esquerda pensar que pode dialogar racionalmente com a população, que você pode apresentar projetos, que você pode apresentar propostas concretas para o Brasil e que a população vai ler esse projeto, que vai ouvir esse projeto e vai, nossa, olha só que interessante. A campanha eleitoral é basicamente na base da emoção. Então o Bolsonaro, como eu disse, ele vai lá e explora os medos dos brasileiros, né? O medo do Brasil virar Venezuela, o medo do comunismo, o medo dos médicos cubanos que são guerrilheiros infiltrados, o medo do kit gay, o medo da ditadura gaysista. Então ele vai explorando certos medos, ele vai jogando certas teorias conspiratórias, certas paranoias nos brasileiros e explora esses sentimentos negativos dos brasileiros. Enquanto a esquerda não se aproveitar dos sentimentos também, não no sentido negativo, mas dos sentimentos de otimismo, de esperança, de transformação, dificilmente ela vai chegar na alma dos brasileiros e mudar e reverter esses votos de novo para a esquerda. Tem muito a ver com a comunicação também, tem muito a ver em transmitir os valores progressistas, os valores de esquerda para a população. Conseguir dialogar com o povão. E esse é um problema que tem acontecido em várias partes do mundo, gente. As esquerdas globais, não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos também, no Reino Unido, na Europa em geral, ela perdeu o contato com a classe trabalhadora. Ela simplesmente se desconectou da base
que realmente seria a base trabalhista dela, né? Esse livro aqui que eu menciono outras vezes, que é bem interessante, o autor é o George Lakoff, que é um linguista e um cientista cognitivo. O livro se chama Don't Think of an Elephant, que ele explica justamente isso, né? Como é que a esquerda, como é que os progressistas podem pautar seus valores para a população, para que elas compreendam muito bem. Eu recomendo que vocês leiam aí, se vocês são progressistas, se conseguirem encontrar esse livro aqui e souberem ler inglês, porque não tem em português, procurem essa obra e leiam, porque ela é muito interessante e ajuda também você a repensar estratégias discursivas para tentar chegar nas pessoas, né? Porque é difícil realmente, a gente está tão habituado a ficar combatendo a extrema-direita, tão habituado a combater a retórica divisiva, de ataque, de ofensas, de insultos, de intolerância, muitas vezes a gente não sabe nem como começar a tentar sanear o debate. E talvez esse seja o maior dilema de todos, né? Como é que você começa a sanear esse debate e tentar reduzir essa polarização, que é muito difícil. E outro aspecto também que é crucial e é importante é aprender a usar as redes sociais. Se a esquerda não conseguir pensar em estratégias eficazes de divulgação de suas pautas progressistas através das redes sociais, através do YouTube, através do Twitter, através do Facebook, através do WhatsApp, vai perder de novo. Vai perder de novo e não importa que realmente o grau de rejeição ao Bolsonaro, porque eles são muito bons de utilizar isso. Eles utilizaram isso no Brexit, utilizaram isso para a campanha do Trump, estão utilizando isso em campanhas regionais na Europa, eles são muito bons em utilizar os dados e manipular a percepção das pessoas através das redes sociais. Se a esquerda não fizer isso, que já fez anteriormente, o Obama, quando ganhou nos Estados Unidos, ele fez isso, ele foi um dos pioneiros nesse sentido, mas depois parece que perdeu também esse contato com a tecnologia. Você vê candidatos de esquerda, aí, candidatos progressistas, que ainda pensam em termos de 1980, sabe? Fazendo campanha como se fosse campanha ainda no boca a boca, na campanha de rua. Isso é importante, é inevitável fazer isso. Mas se você não tiver a presença virtual, se você não tiver, por exemplo, uma base tanto de propaganda online, né, de campanha online, como uma base de influenciadores digitais capazes de criar um discurso progressista na internet, vai ser muito difícil reverter esse cenário no Brasil. E eles fizeram muito bem isso. Eles utilizaram durante anos a internet para criar esse clima de paranoia, para propagar essas teorias conspiratórias e criar medo nos brasileiros. Eles fizeram durante muito tempo isso. Foi matéria de jornal, saiu no New York Times, por exemplo, recentemente, sobre como o YouTube radicalizou as pessoas. Tem pesquisas sobre o WhatsApp, tem pesquisas sobre o Facebook, né? Cambridge Analytica, que usou o Facebook desse modo e ajudou a reverter votos em alguns estados dos Estados Unidos para poder dar a maioria para o Trump no colegiado eleitoral, ou seja, isso já é estudado e a gente precisa agora aprender a utilizar isso a nosso favor também. Como a gente pode usar a rede social de maneira honesta, decente, digna, sem fazer como eles fazem, né, propagando mentiras, fake news, teorias conspiratórias, utilizando isso de maneira positiva para reverter esse discurso, tentar chegar nas pessoas. Só lembrando também, né, que essas pesquisas, como foi feito agora, ou como pesquisas eleitorais também, elas são recortes da realidade, né, recortes no tempo também. Ela mostra agora, nesse momento, o eleitorado brasileiro, se estivesse nas condições que sabem agora que são, né, como o governo Bolsonaro funciona, votariam no Haddad. Nada garante que daqui 3 anos será o mesmo índice. Pode ser que tenha mudado drasticamente, pode ser que o Haddad nem seja o candidato do PT no futuro, a gente não sabe. Ou seja, não vai mudar a decisão dos votos dos brasileiros em 2018, o Bolsonaro continua presidente e nada garante que vai ser uma tendência futura também. Nada garante que isso aqui vai ser o mesmo retrato em 2022. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, gente. Enquanto personalidade, enquanto chefe de Estado, é muito difícil pensar em alguém que fosse pior do que o Bolsonaro. Ele realmente é uma catástrofe, ele é um trem desgovernado que está destruindo tudo. Destruindo a imagem do Brasil no mundo, destruindo a imagem dos brasileiros no mundo também. Agora a imagem que se tem no mundo é de um país de fascistas, basicamente é isso. Então, assim, é difícil pensar em algo muito pior do que isso. E pensando que o Bolsonaro também faz parte de um movimento global agora de extrema-direita, países alinhados, partidos extremistas alinhados e que tem agora essa ideia de realmente conquistar o poder em diferentes países pelo mundo nas próximas eleições. Então, se a gente não ficar atento, é uma tendência que vai persistir e pode ser que ele se reeleja assim. Depende das mentiras que eles contarem. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aí, sobre essa pesquisa do Datafolha, falando da perda de popularidade do Bolsonaro, dessa estatística que o Fernando Haddad ganharia, se fosse hoje a eleição, que ele ganharia do Bolsonaro. O que vocês pensam sobre isso? E também sobre estratégias futuras da esquerda, dos progressistas, para reconquistar o espaço no debate político e talvez conseguir diminuir um pouco esse vão que há entre agora a direita, a extrema-direita e a esquerda, né? Tentar retomar o espaço no debate. Como é que se faz isso? Me digam o que vocês pensam aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!